Olá, oi Maria, tudo bem? Oi Kátia, bom dia para vocês. Oi Alessandra, seu Nilson, seu Nelson. Oi Eliette, Karina, tudo bom? Glória a Deus por mais um dia, né? Que Deus abençoe os nossos dias. Amei as borboletinhas, Alessandra. Ai, glória a Deus por mais um dia. Amém, Eliette, que Deus abençoe o seu dia também, o nosso dia, né? Que a gente possa se aproximar ainda mais do propósito que Deus tem para nós, para nossa vida, que a gente aproveite ao máximo o dia de hoje, né? Esse dia 22 de junho, gente do céu, que rápido que tá passando tudo, né? Já estamos aí na metade do ano. Ah, Alessandro Escapar apaixonado por borboleta, né? Lindo demais. E aqui a gente quase não vê, agora lá na chácara que eu vejo bastante, mas aqui na cidade a gente quase não vê mais, né? Infelizmente. Não tem, a gente não deixou espaço para elas. Então, vamos lá. E eu não consigo voltar lá para a chácara que não consegui instalar minha internet lá. Não tem ninguém que quer atender lá na minha região. Mas tudo bem, né? Deus tem um tempo para todas as coisas. Tá lembrando disso agora de manhã ainda. Mas vou ficando por aqui mesmo, né? Já estou me acostumando a ficar aqui na mãe. Tão bom ficar na mãe, né? Que joia! Então vamos continuar lendo ali no Isaías 48, onde a gente parou ontem lá. E vamos ver o que Deus traz ao nosso coração para o dia de hoje, né? O nosso pão diário. A palavra de Deus é o nosso pão, o alimento. Da mesma forma que a gente alimenta o corpo e alimenta a alma com coisas que a gente gosta, né? A gente precisa alimentar o nosso espírito também, que gosta da presença do Senhor, porque nós viemos de Deus e nós vamos para Deus. Tudo que preenche, é a única coisa que preenche o vazio. Né? Tem uma frase que fala assim, que todo mundo tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Acho que a gente leu o 5, né? Que falava ali dos ídolos de fundição. Esse trecho de Isaías 48, ele está falando ali a respeito da infidelidade de Israel, do quanto que Deus instruía o povo a seguir por um caminho, a buscar Ele, a adorar somente a Ele, por prevenção, né? Por cuidado para com o povo. Porque se o povo não estivesse adorando a Deus, eu já ouvi essa frase, que nós somos seres adoradores, o ser humano é um ser adorador. Então, se a gente não estiver adorando a Deus, a gente está adorando a outras coisas. Está adorando a nós mesmos, está adorando o nosso trabalho, está adorando as coisas que estão à nossa volta. E isso é o cuidado de Deus. Ele fala, somente a mim adorarás, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, somente a Deus prestarás culto. É o primeiro mandamento. Porque para proteção da nossa própria alma, porque o Senhor sabe que se o nosso coração estiver no lugar errado, o nosso tesouro vai estar ali, naquele lugar errado. E isso não é paz completa. Nós só temos paz completa em Deus, né? Só Ele preenche, só Ele preenche. Não é as coisas, não são as coisas que preenchem. E ali no 5, eu vou repetir o que a gente leu ontem, né? Só para a gente se situar um pouquinho. Por isso, anunciei desde aquele tempo, Deus falando, ele anunciava as profecias com antecedência para que o povo reconhecesse que vinha dele todas aquelas coisas. Porque o que não é vontade de Deus, perfeita de Deus, é permissão dele. Porque Deus é soberano em todas as coisas. Existe uma lei da semeadura, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E Deus, ele não deixa de ser Deus, ele não ele cumpre os seus princípios, né? Independente das consequências, das situações, a gente vai colher aquilo que a gente planta. É um princípio espiritual e Deus que instituído por Deus, e assim vai ser, né? Deus não pode negar-se a si mesmo. A palavra diz assim: Deus não pode negar-se a si mesmo. Então ele não vai deixar de ser Deus para fazer aquilo que a gente quer. Nós é que temos que entrar debaixo da sombra do Altíssimo, né? Como diz lá o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse pode dizer do Senhor,
Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Então, se a gente não está debaixo da sombra do Altíssimo, a gente não pode exigir de Deus nada daquilo que a gente quer, né? E nem tem que exigir nada daquilo que a gente quer mesmo estando debaixo da sombra, porque Ele é a sombra, né? Nós estamos sujeitos, toda a criação está sujeita à autoridade de Deus. Nós estamos debaixo dessa autoridade. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, Ele nos faz participantes de tudo isso. Ele participa, ele fala pra gente as coisas que hão de acontecer, ele cuida de nós, ele faz a gente partilhar da grandeza dele. Isso é maravilhoso demais para caber dentro da nossa mente limitada, né? Tamanho amor e bondade de Deus de cuidar de nós e ainda dar satisfação para nós, né? Daquilo que ele está fazendo. E aqui ele fala isso, né? Eu não anunciei desde aquele tempo e dei a conhecer o que acontece para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição ordenaram essas coisas. No 6, já o tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir novas coisas e ocultas que não conhecias. Olha que profundo é esse versículo. Já os tens ouvidos, eu já falei para vocês, olha para tudo isso. Porventura vocês não conseguem admitir que isso é real, né? Que de fato Deus falou as coisas antes que elas acontecessem. Desde agora eu te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Então, aquilo que Deus estava profetizando naquele momento sobre a vida do povo, que ainda não tinha acontecido, ele falou assim, isso também vai acontecer, assim como as outras coisas que eu falei antes e aconteceram. Então, atentem os seus ouvidos à minha voz. Isso que Deus pelejando com eles, para que eles reconhecessem que Deus era no meio do povo. Como nós falamos já, nesse Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro do homem, ele estava sobre algumas pessoas para determinadas funções da parte do Senhor, mas ele não habitava dentro do homem. E a testificação daquilo que é a palavra de Deus, a verdade de Deus, habita hoje dentro de nós por conta do Espírito Santo de Deus, que veio ao mundo depois que Jesus expiou naquela cruz. Ele falou, é necessário que eu vá para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade. Então, antes não tinha a possibilidade da gente reconhecer Deus nas coisas. Hoje, através do Espírito Santo, nós somos levados ao arrependimento. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, porque é Ele que nos convence de todo pecado, de todo juízo, de toda verdade, é Ele que nos convence. Então nós, em nós mesmos, nós não temos arrependimento. Entenda arrependimento como um reconhecimento daquilo que é verdade. Porque a gente vai fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. A gente vai fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. E sem esse arbítrio, né? De onde está a verdade, de se aquilo é certo ou não é certo. A gente não tem em nós mesmos esse discernimento. Mas o Espírito Santo de Deus confronta as nossas vidas com aquilo que é a palavra de Deus e nos avisa, nos direciona para aquilo que a gente deve andar, em que caminho a gente deve andar. Então a gente precisa atentar a essa voz que fala dentro de nós. Quanto mais a gente dá ouvidos à voz do Espírito Santo que fala dentro de nós, mais ele fala, mais a gente fica sensível à sua voz, mais ele cresce dentro de nós. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito. E quanto mais a gente alimenta o nosso espírito com aquilo que é verdadeiro, mais ele tem ferramentas para te mostrar o caminho que você deve andar. No 7, apareceram agora e não há muito, e antes desse dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno.
Por amor de meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Mais uma vez, eu não lembrava dessa palavra aqui em Isaías. Deus já tinha falado lá atrás para Moisés, assim, eu vou exterminar esse povo, né? E a partir de ti eu vou fazer uma nação obediente. Deus falou para Moisés, porque esse povo não tem como entrar na minha terra da promessa que eu prometi a eles, porque o coração deles é obstinado, porque eles têm a cabeça dura, eles vão corromper a terra, né? Então Deus tirou o povo da escravidão do Egito, mas eles continuavam com uma mentalidade de escravo. Eles não entendiam que eles eram livres, eles não entendiam que aquilo que Deus tinha para a vida deles era melhor, porque o único parâmetro que eles conheciam era a vida que eles viviam, né? Eu ouvi uma frase, já comentei aqui com você, do pastor Luiz Hermínio. Ele falou uma vez assim, que o maior inimigo do melhor de Deus para nossas vidas, que a palavra fala o tempo todo que Deus tem o melhor para nós, é o bom de Deus, ele disse. O maior inimigo do melhor de Deus é o bom de Deus, porque a gente se acostuma com aquilo que a gente acha que tá bom e não quer sair mais daquela zoninha ali de conforto para poder experimentar o que Deus tem de melhor para nós, né? Porque a nossa mentalidade aí não precisa acompanhar as mudanças que Deus está fazendo na nossa vida. E tudo que a gente tem de parâmetro é o nosso passado, por isso que vem o medo. Você pensa assim, tantas coisas já deram errado, por que que isso vai dar certo agora? Não vou nem tentar, né? Não é assim que às vezes a gente age. Nossa, mas eu não consegui, né? Nem eu, né? Minha história já abri 5 empresas, né? Por que que eu vou tentar de novo? Por que que vai dar certo dessa vez? Então a mente da gente, ela recua, ela tem medo, porque ela tem como parâmetro todas as coisas que aconteceram lá atrás, que deram errado. Então ela se retrai e fala assim, não, eu não vou nem tentar de novo, porque não vai dar certo. Porque eu não consegui antes, eu não tenho como conseguir agora. E a gente fica pedalando e fica presa naquela situação ali que tá bom, né? Tudo tá bom, deixa assim, deixa assim. E Deus sempre fala, a palavra dele inteira ele fala que a gente precisa avançar, que a gente precisa avançar. Eis que faço nova todas as coisas, Deus quer renovar, quer avançar. E aí quando a gente tem que avançar para algo novo de Deus, para aquilo que Deus fala que é o melhor para nossas vidas, a gente precisa passar pelo oculto, por aquilo que a gente não conhece. E é assustador se você tiver como parâmetro apenas você mesmo, apenas aquilo que você viveu, aquilo que você passou, o histórico daquilo que as pessoas contam, né? Que sempre quando você vai contar o sonho para alguém, sempre tem aquele que fala, eu conheço fulano que fez isso, né? E que não deu certo, não adiantou ter feito, né? Só deu coisa ruim. E é assim, dificilmente a gente vai dividir o sonho, porque o sonho é uma coisa nova. Geralmente um sonho é uma coisa nova. Você quer desbravar, você quer fazer alguma coisa diferente que você nunca fez e que as pessoas à tua volta também não estão fazendo. Aí você vai contar para alguém. Aí vem aquela pessoa e fala, mas nem vá por esse caminho aí, não vai funcionar. Você só vai se frustrar, só vai gastar dinheiro. E aí ele sempre tem uma historinha para ainda alimentar ainda mais aquele teu medo. Porque as pessoas, elas não tendem a ir para o desconhecido. Elas vão te alimentar com aquilo que também é presente na vida delas, aquilo que elas lembram do seu passado, das coisas velhas, daquilo que passou, daquilo que é o que faz parte do meio onde elas estão, daquilo que elas já viveram. Sempre vai ter como parâmetro aquilo que elas já viveram, aquilo que elas já ouviram, aquilo que elas passaram e aquilo que vai nortear a decisão futura. E Deus, quando Deus fala ao nosso coração, ele coloca algo novo, algo extraordinário. Então a gente não tem que fixar os nossos parâmetros nem em nós mesmos, naquilo que a gente já viveu no nosso passado, nas nossas frustrações, nem naquilo que as pessoas à nossa volta viveram e passaram na vida delas. Então a gente tem que manter o nosso sonho fixo em Deus. Por isso que a palavra fala assim, que às vezes se você não tem ninguém que tenha mais fé do que você para compartilhar do teu sonho,
fique quieto, né? Não fale nada, deixa as coisas caminharem, porque não é tanto pelo medo, ai, o olho gordo, né? Como eu falo, a inveja, tá? Tudo isso aí existe. Só que tem um versículo em Provérbios que fala assim, que maldição sem causa não encontra pouso, né? Ainda começa assim, assim como as andorinhas no seu voar, maldição sem causa não encontra pouso. Então, se aquela maldição, aquela palavra maldita, né? Aquela coisa que te jogou para baixo, não encontrar pouso em você, ou seja, se o teu coração estiver fortalecido, fala assim, não, independente daquilo que eu penso, independente daquilo que as pessoas pensam, eu vou avançar, eu vou conseguir, porque é Deus que está no comando. É Ele que falou ao meu coração, é Ele que efetua tanto o querer quanto o realizar, como nós já lemos várias vezes ali nas cartas de Paulo. É Deus quem efetua tanto o querer e o realizar. Então Ele coloca no nosso coração o desejo de realizar algo e Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para você chegar lá. Só que o caminho, o meio, é muito importante para Deus, porque nesse trecho, até você chegar no teu sonho, Ele vai te construindo junto com o teu sonho. Não como, né, eu tô lá construindo a minha casa, é doloroso, eu podia já comprar uma casa pronta, né, não é mais fácil, mas Deus está me construindo junto com aquela casa, eu tô aprendendo coisas que eu não tinha conhecimento, e nem postura, e nem estrutura para suportar, né, você lidar com pessoas que às vezes são machistas, às vezes eles não aceitam que uma mulher vem ali tomar a frente e falar as coisas que tem que ser feito. E isso, para você conseguir fazer isso, você também precisa ter uma autoestima firme, que não, eu estou nessa posição agora, Deus me pôs nessa posição, então eu não vou olhar para a hostilidade das pessoas, né? Porque eu já fui tratado com hostilidade ali dentro da obra, né? Por pessoas assim que não reconheciam a autoridade minha ali e que não aceitavam que eu mandasse fazer nada, né? Então, isso tudo, Deus trabalha dentro da gente. Para mim não foi fácil, não foi fácil. Eu não gosto de agir dessa forma, de ter que impor alguma coisa, sabe? Não gosto disso, não gosto. Eu gosto de tratar as coisas assim na amizade, né? Mas tem hora que você tem que usar da autoridade. E aí Deus precisa te fortalecer para que você assuma a posição que Ele te deu, né? Então a gente é lapidado, é transformado dia após dia, e Deus vai colocando desafios na nossa vida, né? Já saí chorando de lá várias vezes, né? E é assim, e eu já questionei com Deus, falei, Senhor, por que o Senhor não me deu uma casa pronta, né? Não era bem mais fácil? E o Espírito Santo falou ao meu coração justamente isso que eu estou dizendo. Eu estou te construindo junto com aquela casa. Então, amém, né? Dá uns perrengues grandes lá, né? Umas coisas, uma situação complicada que eu não sei como resolver. E por muitas vezes o Senhor me instruiu. Ele me direcionou, Ele me deu sabedoria para compreender aquelas plantas lá e poder explicar que não era daquele jeito, porque eu sabia, eu entendia assim que estava errado, mas eu não sabia dizer onde estava, porque eu não conhecia a estrutura do negócio, né? Aquele monte de bolinha, né? Umas bolinhas com as cruzinhas, umas bolinhas com as cruzinhas, um pintadinho de um lado, pintadinho de outro. Eu falei, Senhor, me dá graça de entender esse negócio aqui. E Ele dá. Então, tudo que a gente precisa, todo favor, vem do Senhor. Deus ilumina o nosso entendimento. Salomão pediu sabedoria para Deus e ele foi o homem mais sábio do mundo, né? Os povos à volta vinham ter com Salomão para que ele julgasse a causa deles, para que ele dissesse o que é verdade dentro de tudo isso, porque nós não sabemos, nós não temos essa sabedoria que você tem. E a sabedoria dele veio de Deus. Deus é a fonte de todo entendimento e de toda sabedoria. Então a gente precisa buscar no Senhor aquilo que a gente não sabe,
né? Aquilo que nos falta e avançar em direção ao novo, não olhar para trás, não olhar para o passado, para aquilo que a gente tem de parâmetro e falar, não vai funcionar tão bem porque lá atrás, não. Eis que faço nova, Deus está falando, eu falo para vocês coisas novas, não adianta vocês consultarem nem a sua própria consciência, nem as pessoas, mas olha para mim, segue nessa direção que vai dar tudo certo, né? A Alessandra dizendo que sei o que é isso, né? Sou viúva há quase 30 anos, puxa, Ali, e tive que aprender a ser firme, ninguém faz graça com a minha cara. Ai, não é fácil, Alessandra, não é fácil, a gente tem que passar por cima daquilo que a gente é, né? Que nem eu já falei pra vocês, eu tinha uma personalidade assim que eu tinha dificuldade de falar não, né? Tudo era assim, porque eu não queria magoar as pessoas, eu não queria. Só que aí eu acabava magoando a mim mesmo, porque eu fazia coisas e passava por situações que eu não queria para agradar os outros, e isso é errado. Em nenhum lugar da palavra você vai ver Deus falando isso, não se subjugue, né? Se submeta à autoridade das pessoas. Não, ele fala para se submeter à autoridade dele. E ele fala para amar o próximo como a ti mesmo e não mais do que a ti mesmo. Ele não fala em nenhum momento para você se diminuir diante das coisas ou das pessoas. Não, ele fala que é para você tratar com igualdade, seja ela quem for, seja uma pessoa que aos teus olhos você acha que é maior que você, ou menos, não, todo mundo é igual, e a gente precisa tratar as pessoas com essa igualdade, né? Com amor, mas com igualdade, sem se diminuir. Não é porque você não tem aquele conhecimento que você é menor do que isso. Cada um tem o seu conhecimento, ninguém é detentor de toda a verdade, não existe. Por mais especialista que a pessoa seja, a palavra já diz, especialista. Ela tem uma especialidade, ela sabe muito de um determinado assunto. Seja na medicina, no direito, na engenharia, na arquitetura, na construção, ela sabe sobre aquilo ali. É um conhecimento específico, é uma especialidade, mas ela não tem o direito de julgar ninguém por aquilo que ela sabe, porque ela não sabe tudo, ela não conhece toda a verdade. Aquilo que eu sou boa numa coisa, você não é, mas você é boa em muitas outras coisas que eu não sou, então eu não tenho o direito de julgar você por aquilo que eu sei. Sabe, nós somos todos iguais. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como eu me amo, eu preciso amar o meu próximo, independente de quem seja, né? Jesus falou que a gente precisa amar até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque a hora que você declara palavras de bênçãos sobre a vida de alguém que está te perseguindo, você rebate todo aquele mal com a maior ferramenta que existe, que é o amor. A palavra fala que Deus é amor. Quando a gente age em amor, a gente age em Deus, e contra Deus não tem nenhuma arma que prevaleça. Contra aquilo que Deus é em nós, não tem nada que prevaleça. A gente vai ser vencedor sempre, como nós falamos ontem, né? Nós somos mais do que vencedores, como a palavra fala. Nós não precisamos nem de uma competição para vencer. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, ali nós lemos... eu me perco aqui onde é que a gente parou. Bom, acho que no 8. Onde a gente leu, acho que até a gente já leu, né? Tu nem as ouviste, nem as conheceste. Então, Deus falando assim que ele fala coisas novas. Então, a gente tem que se basear por aquilo que Deus fala, não aquilo que está à nossa volta, né? No 9, por amor do meu nome, retardarei, nós lemos também, a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha exterminar. É aqui que a gente parou, né? E no 10, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado meu nome, a minha glória não a dou a outrem.
Olha só que interessante. Deus falou assim, eu passei vocês pelo fogo. Eu fiz com vocês o processo da purificação da prata, mas ainda assim vocês não se purificaram. Essa palavra fala muito daquilo que a gente passa hoje, do nosso dia. Deus permite situações difíceis na humanidade para quebrantar o nosso coração, para que a gente possa se voltar para Ele. Você pode ver aí no seu histórico, as vezes que você mais buscou a Deus, foi nas festas, quando estava tudo bem, ou foi nas dificuldades, quando alguma coisa de ruim tinha acontecido? Qual que foi a situação que te levou mais para perto de Deus? E então Deus permite, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Tem um provérbio que fala isso, né? Que é muito melhor uma celebração fúnebre do que uma festa. Né? Porque numa festa você não está pensando acerca da sua vida, das coisas que você precisa valorizar, mas numa situação difícil você para pensar. E Deus permitiu que viesse sobre a humanidade momentos difíceis que a gente tá passando aí, né? Tá passando, graças a Deus. Mas a gente já viveu momentos muito difíceis a nível mundial. Deus tratando a humanidade. Deus permitiu, Deus não podia fazer assim, ó, tum, e essas coisas sumiriam tudo, né? Para Ele isso não é nada. Mas se Ele permite, é porque Ele quer quebrantar os nossos corações, porque a palavra inteira fala que nós vamos viver tempos difíceis, e fala dos tempos do fim, dos séculos. Jesus falou, eis que estarei convosco hoje e até o final desses séculos, até o cumprimento de todas essas coisas, que é quando o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. Calcule uma situação dessa. Se o Espírito Santo é o único que nos leva ao arrependimento, é o único que faz a gente avaliar as coisas erradas, que as nossas atitudes erradas, e nos convence daquele pecado e nos faz mudar de direção. E se não tiver isso sobre a terra, o que vai ser de uma humanidade dessa, que anda do jeito que quer, né? Eu ia falar aquele ditado, aquele provérbio, né, aquele popular, anda, a Deus dará, né? Olha, e põe a culpa em Deus ainda. Esse provérbio não existe, esse dizer aí tá totalmente errado. Anda, a Deus dará, né? Já ouviu isso? Não é Deus, não é vontade de Deus, nós falamos muito isso ontem. Não é vontade de Deus, não é Deus que vai fazer você ir do jeito que você quer. É a tua própria vontade, as tuas próprias escolhas. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E a permissão de Deus é aquilo que a gente acaba vivendo por conta das nossas próprias escolhas. Então, Deus, Ele quer nos direcionar. Mas se a gente não aceita, Ele tenta. Enquanto o nosso coração ainda existe uma fagulha dentro de nós que clama por Deus, Ele vai tentar. Ele vai tentar nos quebrantar, Ele vai permitir situações adversas para que a gente reconheça a voz dEle, a direção dEle, para que a gente mude a direção que a gente está indo, se converta, né? Mude totalmente de direção. Ele vai tentar, e Ele tentou isso com a humanidade, mas não adiantou nada. Se a gente for ver, né, a nossa situação hoje e a de 2 anos atrás, como que tá o coração? Teve sim muitas pessoas que se voltaram para Deus naquele momento de angústia, e teve muitos que estavam dentro e foram para fora, né, da comunhão de Deus, que passaram a deixar de acreditar e saíram, foram viver a vida dela. E então o Senhor passou aí uma peneira, né, e teve muitas pessoas que vieram para Deus, e outras não quiseram mais. Então, ele sempre está tentando ali resgatar o nosso coração, trazer o nosso coração para o caminho certo. E aqui, nesse povo, nesse momento que Israel estava vivendo, o profeta Isaías foi um profeta que ele falou daquele período pré-exílio, antes do povo ser levado cativo lá para a Babilônia. Começou a acontecer logo depois aqui, do povo do norte lá, né, o povo de Israel ser levado, e daí por último foi Jerusalém. E Isaías estava em Jerusalém, ele profetizava
povo, vocês, toda essa luxúria que vocês estão vivendo aí, toda essa riqueza que tem hoje, não vai ser assim. E o povo não dava ouvidos para Isaías, ignorava aquilo que ele estava falando. E aí Deus falou assim, eu permiti que situações tão difíceis viessem na vida de vocês, para resgatar o seu coração. E ainda assim, ó, ele falou, né, eu te acrisolei, mas disso não resultou em prata. Eu tentei o processo de purificação ali com vocês, mas não adiantou nada. Proveite na fornalha da aflição, por amor de mim, para que eu pudesse continuar operando a minha vontade na tua vida. Eu permiti que essas situações viessem sobre você, para que eu pudesse continuar sendo Deus na vida de vocês, para que eu pudesse continuar mostrando um caminho melhor, um caminho excelente para você. Mas vocês não quiseram seguir na minha direção. E hoje o Senhor tem nos preparado para esses tempos difíceis que a palavra fala lá em Apocalipse. Apocalipse são as profecias para o dia de hoje, para aquilo que a gente está vivendo hoje. Deus deu uma visão a João, ele estava lá na ilha de Patmos, né? E ele começou a ver as coisas futuras. Então tem coisas ali que a gente não entende na forma literal como está ali, porque ele via situações que ele não conhecia, né? Ele fala assim, eu vi como que gafanhotos voadores, ele tentava explicar o que ele estava vendo. Na época não existia um helicóptero, né? Não existia, como que ele ia descrever um helicóptero? Então ele usava de figuras ali, de linguagem, para poder interpretar aquilo que ele estava vendo. Mas Deus mostrou para eles que nesses últimos dias, no finalzinho, nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia mostra ali na história que a gente está vivendo os últimos dias. O 7º dia, como a palavra diz, né? 4 anos, 4.000 anos, a palavra diz que para Deus 1.000 anos um dia é como 1.000 anos. Então 4.000 anos se passaram ali antes de Jesus, mais 2.000 anos se passaram depois de Jesus. Então nós estamos vivendo o 7º dia, o 7º milênio, né? E a gente não sabe se Jesus vai vir no começo do dia, na metade do dia ou no final do dia. Então a gente precisa se preparar hoje para esse tempo, para esse dia, onde Jesus falou assim, eu vim agora, não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas naquele dia ele vai vir como juiz. E a autoridade dele, a presença de Deus vai levar ao juízo, ao arrependimento. Ali a glória de Deus vai trazer juízo sobre a terra. Então aqueles que estão preparados, firmes com Deus, vão passar por esse período sem padecer. Mas aqueles que não estão, vai sofrer a consequência daquela presença de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante da presença de Deus. Não por vontade, mas por conta do peso da glória de Deus naquele dia, né? A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Então, que o Senhor nos prepare para viver esse tempo, se a gente for viver em vida ainda, presenciar em vida esse tempo, que o Senhor nos prepare, que a presença dele esteja crescido dentro de nós, que a ponto da gente suportar o peso de toda essa glória de Deus e não padecer naquele dia. Jesus fala desses últimos dias, sempre no finalzinho do Evangelho ele fala desses últimos dias, ele falou assim, naquele dia haverá pranto e ranger de dentes, é o dia terrível do Senhor, ele fala. Mas é a promessa da palavra. Deus estava anunciando, assim como Isaías anunciou as coisas que iam acontecer 700 anos antes de acontecer, e o povo tinha Isaías ali como um louco. Hoje, quantas vezes a gente já ouviu, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e a gente fala, ai, que fanático, né? E não dá ouvidos para a voz do Senhor, para aquilo que está sendo profetizado, e a gente não sabe quando vai ser esse dia. A palavra fala assim, Jesus falou, né, como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Noé. Eles festejavam, eles casavam, eles se davam em casamento, eles viviam normalmente, a vida deles estava igual, até
que começou a chover. Nunca tinha chovido sobre a terra, a palavra fala. E Noé ficou 100 anos construindo aquela arca. Imagine quanta coisa ruim ele ouviu nesse período todo aí. 100 anos construindo uma coisa para uma chuva que viria, que nunca tinha vindo. Ele falava, vai chover, vai cair água do céu. Eu falei, você tá louco? Nunca nós vimos isso, nunca aconteceu isso. Por que agora vai acontecer? Quanto a humilhação deve ter sofrido a família de Noé. E eles falam assim, vocês são só em 6, por que você está construindo um barco desse tamanho? Ele, não, é porque vai vir um casalzinho de cada espécie de animal da terra. Imagine que loucura que ele teve que passar. Só que lá, um belo dia, começou a chover. E daí? Já não tinha mais. A Bíblia fala que Deus selou a porta da arca pelo lado de fora. Foi Deus que fechou a porta. E eu imagino assim, que se fosse Noé que tivesse fechado, ele não ia suportar toda aquela pressão, ele ia acabar abrindo aquela porta e ia morrer todo mundo, porque não tinha mais tempo de arrependimento, já não dava mais. Imagine quanta gente que se juntou em volta daquela arca, batendo naquelas paredes da arca, deixa eu entrar, né? Até que fossem afogados diante de toda aquela água. Se a gente parar para pensar na situação, como que deve ter sido para Noé passar por aquela situação, sabendo que ele avisou ali durante 100 anos, mas ninguém deu ouvidos e que naquele momento ele não podia fazer mais nada. Nem Deus podia fazer mais nada. Ele convidou, mas ninguém creu naquilo que ele estava falando. E Jesus falou, assim como nos dias de Noé, o Filho do Homem vai vir quando ninguém espera. E ele falou assim, nem eu mesmo sei esse dia, somente o Pai sabe que dia vai ser esse. Ninguém sabe que dia que vai ser esse. Só sei que o dia que aquela porta se fechar pro lado de fora, não tem mais como entrar. Então hoje a gente tem essa oportunidade de entrar. Hoje nós temos essa oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo, de viver aquilo que Deus está fazendo. Mas naquele dia não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele abra o nosso entendimento dia após dia, para que a gente compreenda a palavra dEle, para que a gente permaneça firme nas verdades dEle, independente das vozes da nossa volta. Que a gente ouça somente a voz dEle e siga na direção que Ele está nos dando, independente se as pessoas vão olhar e falar, você é doido, né? Você não tem nada a ver isso que você está dizendo, não tem problema. Alguém vai dar ouvidos para aquilo que você está dizendo. E esses que ouvirem vão ser transformados, é isso que importa. Né? Ainda que um só ouça, já valeu a pena, já está tudo certo. Então não desanime diante das situações difíceis, né, que a gente passa. Saiba que Deus tem propósito em todas elas. E coloque-se diante dessas situações e fala, Senhor, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Me ajuda a passar por isso como um vencedor que eu sou. O Senhor me fez para isso, para vencer. Amém? Beijo grande, gente. Beijo grande, que já deve ser umas 9 horas, né? Vamos voltar para as nossas atividades. Vamos começar as nossas atividades com a graça e o favor de Deus, pedindo a sabedoria dEle em tudo que a gente fizer. Porque se Deus mostrar a direção e a gente seguir por ela, não tem como dar errado. Amém? Beijo grande, se Deus quiser. Amanhã estamos aí de novo, né? Às 6h16. Uma ótima semana e um ótimo dia para você. Uma linda quarta-feira. É isso, né? Fico perdido nos dias da semana. Quarta-feira. Beijo, até!